Olha, bom, são enormes perguntas aqui. Essa marketing e evangelização, a resposta mais rápida é: cada vez mais será, e não haveria nada na evangelização que não pudesse ser compreendido numa chave de marketing, numa sociedade de massa, né? Mas eu quero começar lá por cima. Veja, eu não acho que a New Age de fato tenha dado errado, hein? Não acho isso. A New Age não deu errado. Ela está aí. Aquela coisa mais riponga da New Age, aquela coisa mais do Let the Sunshine In, não sei o que, Hair, isso um pouco sim. Mas a New Age assim, a New Age ela é um pouco diferente do consumidor da vida simples. Apesar de que a New Age chega na vida simples. Mas aqui o consumidor da vida simples é o consumidor que vai ao shopping Guatemi. Para ele não cabe bem falar que acredita em Atlântida. Mas para ele cabe bem a ideia de pensar que existe uma sabedoria muito antiga da qual ele tem acesso. Então eu acho que a New Age de forma nenhuma ela fracassou. A expressão, na realidade, de novas espiritualidades veio substituir a New Age, que está mais associada aos anos 60. Acredito que as pessoas que estavam lá nos anos 60 com a New Age, elas na realidade envelheceram, né? Elas envelheceram e suas filhas, por exemplo, hoje têm gurus, fazem yoga, né? Põem os filhos em escolas Waldorf, né? Passeiam em parques, são super preocupadas com a alimentação. É isso aí, deu nisso aí. Então, os processos, e aí se você fala o neopentecostalismo cresceu tanto, são nichos diferentes. É uma coisa que eu acho que eu falei rapidamente no final, que eu acho que é importante quando você pensa em mercado. O mercado, caros irmãos, aceita tudo. Não tem contraditório no mercado. É por isso o ditado árabe eu acho tão sábio. Alguns choram, outros vendem lenços. Quer dizer, não tem contraditório no mercado. O mercado aceita produto profundo se alguém quiser pagar. O mercado aceita alguém que fale mal dele se alguém quiser pagar. Certo? Então, e ao mesmo tempo são pessoas como eu e você. Quer dizer, nós todos aqui somos agentes de mercado, né? Vendemos coisas, compramos coisas, certo? Então, assim, primeiro, então, não acho que a New Age tenha acabado. Na realidade, ela se transformou, ela perdeu um pouco aquela coisa hippie, de um momento muito específico, associado à Guerra do Vietnã, ao uso espiritualizado de drogas, tá? E evoluiu para, por exemplo, defesa dos animais, evoluiu para humanismo animal, evoluiu para pessoas que falam com cachoeiras, por exemplo, conversam com água. Está aí a New Age. É que a New Age, como ela é muito desinstitucionalizada, então às vezes é difícil até você parametrizar como ela funciona. E o nome um pouco caiu em desuso, né? Você fala mais de novas espiritualidades. Eu acho, na realidade, melhor cada vez mais falar em espiritualidade como commodity. Eu acho que o conceito é mais focado, mais centrado. Você cerca ele melhor. Você entende melhor o que está acontecendo no processo. E a New Age foi uma espiritualidade especificamente de uma época associada ao fenômeno dos Estados Unidos, e que na medida que ele foi ampliando, ele foi virando, por exemplo, os grupos os centros budistas das Perdizes de São Paulo. Ele está lá. Ele está na peça do Milton Bonder, né? E aí tem até uma pergunta sobre judaísmo aqui que eu anotei aqui, né? Então, assim, está na peça a Alma Imoral do Milton Bonder, da personagem feminina que tinha crise porque é judia e queria ser budista. Até o dia que ela descobriu que uma judia pode ser budista e tudo bem. Tudo bem, porque qual é o problema? Budismo um pouquinho, judaísmo é filha de mãe judia, logo é judia mesmo, aí tem comida judaica, vai na sinagoga, mas acha o budismo interessante, porque o budismo fala de um certo desapego. Um tema comum na vida simples é desapego. Por quê? Porque você tem que ser desapegado mesmo, senão fica muito ruim. Você só não pode se desapegar do seguinte, da capacidade de escolha. Porque isso é que vai ajudar você a lidar com as coisas. Então, isso, com relação ao judaísmo, como o judaísmo fica nisso, fica nas bordas do processo de assimilação. Então, os judeus vão casando com não-judeus e vão tendo filhos budistas,
certo? E aí você vai tendo um processo assim de desidentificação com a tradição, e lá na frente você vai tendo, que nem o Lama Michel, que é judeu, né? Então, você, aquele lama brasileiro, então, você vai tendo na realidade, e isso tem muito a ver com o que eu falar o diagnóstico. Eu tenho às vezes a impressão que, há algum tempo, nós, as ciências humanas, a gente acabou tanto fazendo metafísica da humanidade que teve dificuldade de olhar para a humanidade mesmo, assim, fazendo uma metafísica da humanidade. E aí, eu penso minha fala como diagnóstico. Alguém me perguntou isso, acho que foi você, né? Você é um diagnóstico. Eu vejo ela como diagnóstico, assim, primeiro porque eu acho que a gente não tem a mínima ideia para onde a gente está indo, nenhuma ideia, assim, talvez daqui 1000 anos tenha uma ideia, mas nós aqui é difícil, e porque talvez exista em mim muito de um certo praticante de anatomia patológica. Então, fica olhando lá os processos patológicos, fisiológicos, né? Agora, e também tem um outro judaísmo, que é um judaísmo nuclear, que faz uso de redes sociais, faz uso de sites, de aplicativos, né? Que agenciam o encontro entre jovens. Você tem um judaísmo que oferece, que tem uma cara mais para fora, então um judaísmo que dialoga com outras religiões, né? Quer dizer, o diálogo interreligioso tem tudo a ver com sociedade de mercado. Por quê? Porque um comerciante não quer matar ninguém, ele quer fazer negócio. Diálogo interreligioso e sociedade de mercado são irmãos gêmeos, né? Nada de matar, nada de brigar com o que o outro acredita. Vamos sentar, vamos conversar, cada um acredita no que quiser e a gente faz nosso negócio. Vende livros entre nós, faz encontros em hotéis, sei lá, em universidades, circula informação. Esse tipo de compreensão profunda do que significa os veículos comerciais. Então, acho que o judaísmo está muito bem nesse negócio. Ele sofre um processo de assimilação, é que existe um proselitismo interno no judaísmo. E esse proselitismo, o judaísmo é uma religião que ela não está preocupada ela não é preocupada em crescer por número, por conversão, mas ela é preocupada em crescer por número, por reprodução dos filhos. E garantir que esses filhos fiquem dentro de uma certa relação comunitária, que na prática toda essa frase significa garantir que meu filho casa com uma judia. Na prática é isso que significa, né? Então, porque aí isso reproduz uma identidade e tal. O ateísmo militante, eu pessoalmente acho o ateu militante o bicho mais chato na face da Terra, né? Eu acho o ateu militante, eu sei que é uma confissão que eu não devia fazer, mas eu acho. Bom, eu já escrevi isso várias vezes. Então, assim, eu acho que o comportamento social do ateu devia ser um ateu blasé, não praticante. Um ateu não praticante, né? Mas em Londres foi fundada uma igreja ateia, que tem uma em São Paulo, onde as pessoas falam de doenças, como a ciência curou, como elas estão enfrentando o câncer, leem artigos científicos que descobriram curas não sei do que, ou seja, que tem um pertencimento. Então, acho que o ateísmo tem um lado de espiritualidade ateia mais sofisticada, mais chique, de gente tipo Luc Ferry. Então, ou mesmo de um André Comte-Sponville, que fazem uso dele. Então, assim, de uma espiritualidade ateia que fala de convívio, de respeito ao público, de aprender a lidar com a angústia, de saber que a angústia é constitutiva da condição humana, então parar de evitá-la, porque senão você desespera um pouco na chave do Kierkegaard, entre angústia e desespero. Agora, tem a espiritualidade do Luc Ferry, é uma espiritualidade kantiana, pública, de resolução de conflitos. Agora, acho que tem esse ateísmo, tem uma espiritualidade ateia, digamos assim, mais barata, no sentido de mercado, que é essa espiritualidade das pessoas que se reúnem no domingo e ouvem alguém falar das vantagens de ser ateu, de que você, por isso, é mais inteligente, você não se engana. Mas aí, para manter a igreja ateia, você tem que pagar a luz da igreja ateia, tem que pagar o cara que está pregando, tem que dar doação, porque senão não paga não sei o quê. Então, se reintroduz
variáveis que toda igreja tem. Mas eu acho que em algum grau também o espiritismo ateu, essa foi ótima. Eu tenho uma aluna na FAP que ela é uma espírita ateia, me lembrei dela aqui agora. Então, assim, a espiritualidade no ateísmo, ela pode lidar bem, ela pode conviver. Um ateu espiritualizado pode ler uma vida simples tranquilamente. Ele lê a vida simples tranquilamente, porque está falando ali de lidar com ansiedade, de lidar com autoconfiança, de respeito à natureza. Tem ateus que adoram respeitar a natureza, respeitar animais. Então, acho que o ateísmo ele pode conviver bem com isso. O que eu falei do diagnóstico, sim. Agora, não é só um diagnóstico no sentido de que... Aliás, todo diagnóstico, aliás, tem essa função. Então, continua o diagnóstico. Assim, o diagnóstico tem a função de indicar possíveis evoluções a partir do diagnóstico. Então, uma das que eu indiquei aqui é a ideia de que me parece que o mercado da religião comporta universal, comporta uma igreja de uma universidade como a Este, comporta o Francisco, comporta um ateu mais descolado, comporta alguém que faz retiro budista na Granja Viana, lá em São Paulo, né, na Raposo Tavares, comporta um grupo de judeus budistas. O mercado comporta tudo. A única coisa que ele não comporta é que você não pague a luz, não pague o condomínio do lugar. Uma vez que você pagou, tudo funciona, tudo se acomoda, você paga terapia. Quer dizer, isso daí produz uma... E aí eu chego na última que eu tinha falado primeiro, marketing e evangelização. E aí eu acho que tem lá toda uma gama de reflexão possível em que sentido essa relação de comoditização produz experiência de vazio, falando existencialmente. Produz e aí um pouco perto inclusive do Adorno, quer dizer, produz uma sensação de reificação, né, nos vínculos. Pode produzir um sentimento de empobrecimento. Eu lembro bem de uma aula na PUC há uns 3, 4 anos atrás, ou talvez mais, em que eu estava discutindo isso. Porque não era esse tema, mas a gente acabou discutindo isso. E tinha um padre, aluno de doutorado, talvez alguém daqui dos alunos da PUC tivesse essa aula, em que tem um padre fazendo doutorado, e em um dado momento eu falei assim, olha, eu acho que em algum momento a igreja vai fazer consagração via redes sociais. É claro que é uma afirmação provocativa. E aí ele falou, não, porque o conceito de sacramento... Você estava, Zé Luiz, essa aula, né? Então, assim, o conceito de sacramento... Eu falei, não, o conceito de sacramento pode muito bem passar por algum tipo de transformação. Isso chama-se pressão hermenêutica, que é um conceito que está dentro, e eu passei por ele direto, que não dava tempo. A mídia e o mercado fazem uma pressão hermenêutica enorme. E o homem é um animal hermenêutico. E a pressão hermenêutica vai transformando as coisas. Não tenho nenhuma dúvida que se a Igreja Católica em algum momento não acabar, porque as religiões acabam, né? Se ela não acabar em algum momento, ela pode muito bem vir reler algo da sua fundamentação que autorize em algum momento você fazer. E como ela pode vir a reler isso? Se ela perder o mercado inteiro, sobrar 2 católicos, ou ela faz isso ou acaba. Quer dizer, se ela não conseguir competir no mercado, a eleição do Papa Francisco é o Vaticano se submetendo a uma demanda de mercado. O quê? O mercado da Igreja Católica na América Latina e na África. Se eles não percebessem que o Vaticano eram 5 pessoas alienadas da realidade, e aí quando põe o Francisco, dá uma luz assim, no sentido de... Então, marketização e evangelização, eu acho que essa é uma pergunta bem séria, né, bem profunda. Eu concordo que pode haver perdas de conteúdos na passagem de uma coisa para outra, no abandono de uma certa categoria em favor da outra. Você tem ferramentas, as duas diferentes, né? Mas, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas qualquer aluno de marketing, de publicidade, no começo, uma das coisas que ele aprende é que Paulo foi um dos primeiros marqueteiros da história do marketing. Eles aprendem isso. Paulo foi um dos primeiros marqueteiros. Por quê? Enxugou o judaísmo, tirou um monte de coisa do judaísmo que atrapalhava para os não-judeus, simplificou a fórmula,
certo? É claro, está numa linhagem do judaísmo, do conflito entre lei e intenção, que está até hoje no judaísmo, essa briga, mas ele vem de uma tradição, mas ele faz um rearranjo, e se dependesse de Pedro e dos outros, talvez o cristianismo tivesse acabado. Paulo, ele teve uma percepção, cara cosmopolita, com passaporte romano, falava línguas, não era um ignorante do interior da Galileia, era alguém que tinha visão. Eu estou fazendo uma análise de marketing do Paulo, certo? Então, é alguém que soube organizar a mensagem, simplificar, tornar ela palatável. Então, eu diria, de certa forma, que marketing e evangelização porque evangelização é marketing desde o começo. Certo? Só que o marketing... Veja, eu não estou querendo fazer uma defesa do marketing, nem ter uma agência de marketing. Eu estou só pensando... Eu estou pensando, de fato, uma coisa em relação à outra, e eu acho que isso pode nos ajudar a compreender a relação entre espiritualidade e modernidade e mundo contemporâneo, que, aliás, é o tema do nosso congresso. Obrigado.